Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje expressa confiança. Se verdadeiramente buscamos a Deus, o encontraremos. Mas repito, se verdadeiramente. Não se trata apenas de ideias, de palavras, mas uma vida comprometida e com confiança em Deus. Vejamos a beleza do primeiro versículo do Salmo de hoje. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E podemos muitas vezes nos perguntar em nossas vidas, seja na questão material ou na questão emocional, afetiva, o que tem nos faltado? Qual é a paz que nós não temos e onde, por de fato, nós estamos procurando a paz? E nesse advento, nos apresenta nosso pastor e guia, cujo propósito é reunir e alimentar todos os povos. Reunir. Reunir não é algo tão fácil. É preciso ter várias pessoas, corações, consciências, formas de vivência diferentes. E as leituras de hoje apontam para esse caminho de reunião, de comunhão. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de São João Damasceno. E naquilo que diz respeito ao pastor, São João Damasceno diz assim: "Sê o meu pastor, Senhor, e sê comigo o pastor das tuas ovelhas, de modo que o meu coração não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda." E nesse sentido, é a questão da fidelidade e que possamos, nesse advento, sermos mais fiéis, primeiramente, aos propósitos aos quais nós colocamos em nossas vidas e que esses propósitos estejam em Deus. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 25, dos versículos 6 ao 10, temos mais visões messiânicas apresentando um banquete universal preparado por Deus e uma promessa de vitória sobre a morte e o sofrimento. No versículo 6 está assim: "O Senhor dos exércitos preparará para todos os povos neste monte o banquete de ricas iguarias." O monte refere-se ao Monte Sião, símbolo da presença de Deus. O banquete representa a comunhão, celebração e abundância da salvação oferecida por Deus a toda a humanidade. Devemos entender também que o banquete, principalmente no Oriente Médio, era sinal de grande riqueza, uma riqueza a qual Deus quer compartilhar com a humanidade. E no versículo 7, o véu da morte será removido. E o véu simboliza a separação entre Deus e a humanidade causada pelo pecado e pela mortalidade. E Deus promete eliminar essa barreira, trazendo reconciliação e esperança. E o versículo 8 aponta para quê? A vitória sobre a morte. Aniquilará a morte para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces. E essa promessa aponta para a ressurreição e a vida eterna. É um prenúncio da vitória de Cristo sobre a morte, conforme nós temos na carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 54 ao 55. Então devemos ter confiança, por mais difícil que seja. Por mais difícil que achamos que nós não vamos conseguir passar por determinada situação, ou por mais que estejamos desesperançosos em nossos corações, que possamos nos aproximar confiantemente de Deus. O advento é um tempo de esperança e, sendo assim, nos convida a olhar para o futuro com esperança, sabendo que Deus já preparou um banquete de salvação para todos. Há uma vitória. Os nossos sentidos não conseguem dimensionar a profundidade dessa vitória. Os nossos olhos
muitas vezes, assim como os nossos ouvidos, não conseguem captar a dimensão da própria ressurreição. O intuito de Deus não é para que consigamos captar racionalmente, mas muitas vezes, pelas distrações do dia a dia, os nossos olhos, a nossa interioridade, os nossos ouvidos, ou seja, a nossa espiritualidade, pode correr o risco de começar a colocar em dúvida essa nossa esperança e a nossa caminhada. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 15, dos versículos 29 ao 37, naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Então vejamos bem, aqui já temos também o cumprimento da promessa. Se na primeira leitura traz a dimensão do banquete em Isaías, aqui o que Jesus propõe? A multiplicação dos pães. É um novo banquete, de uma nova forma. As pessoas muitas vezes querem algo todo sofisticado, repleto de formalidade. Não. As pessoas ali estão no alento, eles estão abertas, expostas para uma situação. E o texto do Evangelho de hoje revela a essência do mistério de Jesus, destacando não apenas seus poderosos milagres, mas também sua compaixão e generosidade. Pois ao se deparar com a multidão faminta e aflita, Jesus não apenas os cura, mas também se preocupa com suas necessidades básicas, alimentando tanto seus corpos quanto suas almas. É bem isso. A nossa espiritualidade, ela deve caminhar no sentido da preocupação, sim, com o corpo, as questões materiais, mas principalmente com as questões espirituais. E Jesus, quando vê essa multidão, composta numa diversidade, composta por várias doenças, é um olhar de misericórdia. O advento nos aponta para a misericórdia de Deus, assim como a quaresma. Se na quaresma há a crucificação, depois nós nos preparamos para a Páscoa, a passagem, a crucificação, o sacrifício de nosso Senhor, a dimensão da morte, que não é o fim, mas temos aqui a vida, que é o início, o nascimento, a esperança, a possibilidade de uma vivência diferente. Mas é preciso o quê? Acreditar não somente com ideias, não somente com palavras, não somente dentro das quatro paredes da igreja, mas acreditar com a vida, entregando e escancarando os nossos corações, assim como a nossa consciência, para aquele que pode fazer tudo em nossas vidas, nos conhece por tudo e nos ama plenamente. São João Damasceno, rogai por nós. Jesus, mais humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.